Estamos de volta com o Morning Show dessa segunda-feira, 29 de julho de 2019. Olha, eu duvido que tenha algum adolescente aí, né, que foi adolescente durante os anos 2000 e não conheça esta música aqui. Ainda vou te levar pra outro lugar. Trilha da minha malhação. Olha lá, tá vendo? Ó? Onde eu possa te... Você tava o quê, com uns 16 nos anos 2000? Eu estava com o suficiente, não vou te permitir fazer esse cálculo, mas era a trilha da minha malhação e eu torci por Tico Santa Cruz na Fazenda, já digo logo. Olha aí, ó. Olha, é o seguinte, os caras que cantam essa música aqui, eles estão lançando um novo single chamado Ilumina o Mundo. Solta pra gente, Murilo. Vamos lá. Eu estarei te olhando sempre lá de cima. Eu te amo muito, meu filho. Adeus. O tempo não pode voltar atrás, mas nunca desejei mudar o que não deu certo, porque hoje eu faço mais. E a física já comprovou, não existem limites pro amor. E o que deu certo faz eu alcançar a paz. E o que eu posso ser até o amanhecer é a soma de tudo. Eu quero mudar o mundo, então eu posso ser até o amanhecer, que em alguns segundos ilumina o mundo. Ó, o grupo tem pelo menos 22 anos de estrada percorrida, é um dos maiores destaques da sua geração dentro do que é considerado o rock, o pop brasileiro. Tá em atividade ainda no país, se apresenta aqui em São Paulo. A gente vai dar o serviço direitinho aqui ao final desse papo. A gente tá recebendo aqui Tico Santa Cruz, do Detonautas, para falar da história dessa música, porque é uma música nova, mas tem toda uma história por trás. Tico, seja bem-vindo aqui ao Morning Show. Obrigado, bom dia. Bom te receber aqui. Valeu, Edgar, bom dia a todos, bom dia. Bom dia, Caio, bom dia, Paulinha, bom dia, Fefito, bom dia a todos vocês aí. Obrigado pelo convite também, pra gente poder falar sobre essa canção. E eu fico feliz de estar aqui, porque eu sempre vejo, né, o Morning Show por aí, e nunca tinha tido a oportunidade de estar com vocês. A gente vai entrar, né, na história, na temática no conteúdo desse vídeo. É uma coisa muito importante, tem uma história pra contar sobre isso aí, mas eu queria saber, pô, vocês estão voltando depois de 3 anos aqui em São Paulo. É o último show que já tem mais que isso até. A gente ficou um tempo afastado aqui de São Paulo. O Brasil é muito grande, né, cara? Então a gente vai rodando pra caramba aí, a gente entrou em turnê, fez uma turnê longa e agora a gente tá retomando esse trabalho em São Paulo. O fã do Detonautas pode esperar todos os clássicos lá, aquela retomada, músicas novas, versões que vocês costumam fazer também de outros sons. Sim, a gente tem uma base de fãs muito grande. Aliás, nas nossas redes sociais e nos streams, etc., a gente vê pelos analíticos ali que sempre que São Paulo é primeiro lugar de público em todas elas, né? Sim. Então há uma cobrança também muito grande dos nossos fãs. Óbvio, a gente vai tocar os hits, vai tocar as músicas famosas, mas a galera quer ouvir as músicas que normalmente não se tocam nos shows que a gente faz tradicionalmente, assim, em lugares abertos, que tem públicos misturados e tal. Aqui é um show pra fã, pra galera que gosta mesmo da banda, então a gente preparou um repertório longo e bem bacana, com músicas que a gente até não costuma tocar normalmente, né? Então é um repertório especial, que foi... A gente tá fazendo um tete-a-tete com a galera pelas redes sociais. Boa. Em especial essa faixa que a gente já ouviu um trecho, tem um clipe bem lindo que tá no YouTube, eu acabei de postar aqui pra vocês no Twitter pra assistir. Como que chegou esse assunto pra vocês? Qual é exatamente o assunto da música que a gente não chegou a falar aqui? Talvez alguém tenha percebido pela letra da música. Conta mais pra gente. A música é uma canção que tem uma mensagem positiva, traz uma mensagem... O Ilumina o Mundo é uma maneira da gente de trazer às pessoas a questão dessa luz interior que todo mundo tem, mas às vezes está um pouquinho fraca para algumas pessoas. Então a gente abordou, né, a questão da depressão, da ansiedade, das doenças emocionais, né, e da prevenção ao suicídio. Então a gente fez um clipe muito bonito, que junto com o CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, a gente criou um roteiro para poder abordar o assunto com a forma mais sensível e mais cuidadosa possível,
né, para poder levar o conhecimento da população e trazer o debate também, porque a questão da doença emocional e da doença mental no Brasil ainda é um debate ainda muito superficial. Acho que a gente... Estigmatizado. Estigmatizado também, tem muito receio por parte da mídia de abordar o assunto. Então a gente percebe que os índices são muito altos, né? O Brasil é o 8º país no mundo com o maior número de suicídios, é um a cada 46 minutos, então é um número bastante elevado. Há uma epidemia do mundo sobre essa questão. A depressão é uma doença hoje, talvez a doença mais importante, né? Sim. Em relação à questão não só dos jovens, mas de modo geral, da população de modo geral. Então é uma maneira da gente abordar um tema de forma cuidadosa, mas a música tem esse poder também, de ao mesmo tempo que você toca num tema difícil como esse, ela também traz uma mensagem positiva e faz com que as pessoas possam refletir e divulgar o número 188 do Centro de Valorização da Vida, né? Que é um centro de atendimento voluntário para qualquer pessoa que esteja num momento difícil, não tem ninguém para conversar, pode ligar para um número 188 que lá tem um voluntário para atender e ouvi-lo. Você é muito procurado, Tico, por adolescentes com depressão, com problemas emocionais, assim? Sim. A gente até estava falando no intervalo dos cuidados com o clipe, porque a gente vem de uma série muito popular entre adolescentes, que é o 13 Reasons Why, que comprovadamente aumentou o número de suicídios entre adolescentes, depois de uma pesquisa. A Netflix, inclusive, editou a cena anos depois, assim. Queria saber como é a sua relação com os fãs que estão sofrendo com doenças emocionais, se você não teve uma experiência com o assunto também, você mesmo. Sim, não, eu tenho uma experiência profunda. Eu desde 2004 faço terapia, né? Sempre fiz terapia. Acho que terapia é uma coisa que deveria todo mundo fazer no Brasil, assim, devia ser uma coisa onde a sociedade precisa de terapia, né? De modo geral. E assim, as músicas do Detonautas sempre tiveram conteúdos motivacionais. Então eu sempre recebi mensagens, e-mails e pessoas no camarim relatando momentos difíceis da vida, que talvez uma música do Detonautas tenha servido para poder levantar e tirar daquele momento difícil. A música consegue acessar, né, o coração das pessoas e a mente dessa maneira. E eu passei sim, cara, por isso, não tenho vergonha nenhuma, tenho falado em todos os lugares, inclusive, da importância, né, de se fazer terapia para você desenvolver um autoconhecimento. Eu sou uma pessoa que eu não tive depressão, eu tenho ansiedade crônica, já tive crises de ansiedade muito pesadas e é uma sensação horrível, né? E a questão da depressão, ela está diretamente ligada, às vezes, com comportamentos que a gente não consegue identificar no dia a dia tão simples. Às vezes você está aqui numa roda de conversa, está todo mundo sorrindo, todo mundo falando, mas a pessoa está passando por um momento de depressão. Sim. E não encontra na família, às vezes, a escuta necessária para poder falar sobre o tema, né? E eu acho que à medida que vai se aprofundando essa questão, esses pensamentos se tornam recorrentes, é aí que entra a prevenção, né? Aí que entra o momento da gente ter o cuidado de alertar as pessoas de que não é vergonha nenhuma procurar ajuda, de que é uma coisa importante procurar ajuda. E a quem está próximo tá atento aos sinais e atento às escutas para poder perceber isso quanto antes. Chico, o Edgar mencionou aí que você já tem 22 anos, né, de estrada, então já é uma carreira muito longeva, considerando aí bandas. E a pergunta que eu tenho para você é em relação ao momento do rock mesmo, né? Porque naquela época parecia que tinha um terreno mais fértil, tanto para rock, pop rock, você tinha subgêneros, né, como emo, hardcore, essas coisas. Como que tá esse cenário do rock hoje em dia, e não só para bandas consolidadas, como é o caso de vocês, mas também para novas bandas? Houve uma pesquisa recentemente alertando sobre o mercado, né, fonográfico, e parece que o rock atende a 3% só hoje no Brasil. Judiação. Isso não é uma coisa só no Brasil. No mundo todo o rock ele perdeu um pouco do protagonismo, né? O hip hop cresceu muito. Lá fora hoje é o gênero mais ouvido. Aqui no Brasil não é diferente. A gente tem uma tendência a meio que refletir um pouco do que rola lá fora. Então o rap hoje talvez seja o gênero mais ouvido aqui também entre os jovens. A gente percebe que, pelo menos aqui nos analíticos do Detonautas, que a nossa faixa etária vai de 18 a 44 anos. Então tem uma galera que era da adolescência, que ouviu na adolescência. Tem uns caras barbudos, né? Às vezes falam comigo. Sim. Pô, cara, te ouvi muito quando era moleque. Eu falo, que isso, cara? Mas sou é engraçado. E ao mesmo tempo a gente tem conseguido acessar um público de 18 anos e tal, mas a gente não acessa tanto os mais novos, né? Que é a galera que quando a gente tinha 23 anos, a gente acessava.
O rock hoje no Brasil, cara, não tem tanto espaço, mas ele continua acontecendo em nichos, eu acho, né? Acho que a gente ficou muito dentro de nichos, dentro de guetos, né? A gente antigamente tinha MTV, tinha mais espaço no Multishow, tinha um tripé que rolava, que era as rádios que tocavam bastante rock e tal. Hoje em dia, essa geração não desfruta desse mesmo privilégio de poder falar pra tanta gente. E é né? curioso, né? Porque isso tudo começou a acontecer, digamos, essa derrocada aí, se é que posso chamar assim, começou a acontecer com o advento da internet, né? Que democratizou, mas mexeu com um paradigma ali já, né? Que acontecia e fluía no mercado, e a gente tá ainda, parece que depois de tanto tempo que a internet surgiu, ainda tentando achar qual é o jeito de se divulgar, qual é o jeito de se utilizar dessa ferramenta de uma forma da melhor maneira possível. Não tem a ver com ciclos também? Pode Às ser. vezes é a onda Pode do ser. sertanejo, a onda do pagode, a onda do rock. Sim, sim. Mas também tem a ver com uma organização, porque na verdade o que acontece? O sertanejo se organizou de uma forma muito eficiente. Sim. Os caras criaram uma estrutura. Criaram uma cena, né? Eles criaram uma estrutura, não só uma cena musical, mas uma estrutura financeira. Sim. Que faz com que os caras hoje tenham um potencial gigantesco de festivais enormes aí acontecendo no Brasil e tal. O rock sempre foi meio desorganizado nesse sentido, né? As bandas não conseguem se juntar. A gente tem uns grupos assim de WhatsApp que a gente tenta reviver. Eu tô com um grupo aqui que é a Liga Rock Brasil e tal, que tem uma galera maneira, mas ninguém fala com ninguém. Assim, a gente fica ali tentando às vezes contato. Sabe que a rotina é difícil, que a vida é difícil para todo mundo de tá na correria. Mas eu acho que se o rock tivesse se organizado um pouco mais, até para poder privilegiar a cena nova, que precisa vir, para renovar também, né? Para reoxigenar Ô, Tico, o rock. Deixa eu só colocar uma coisa. Tem dois temas aqui que a gente tá tratando. A questão do suicídio, né? Que é o tema, é o conteúdo desse novo trabalho de vocês. Sim. Eu me lembrei, enquanto você falava aqui, conversando com o Tedi, é uma história pública, o Tedi do Nenhum de Nós. Camila, uma música que surge para ele a partir de uma história de um relacionamento também tóxico, abusivo, Sim. suicídio envolvendo depressão, e que essa música ela mudou a vida dessa personagem da música, da Camila, da música da vida real, Sim. né? É uma história muito, muito bonita. Eu até convido o ouvinte da PAN, o nosso telespectador, a conhecer e procurar se informar a respeito, porque é uma história muito bonita. Quando o Fefito te perguntou, você tem contato com algum fã, né? Já teve contato com alguma história depressiva? Você mesmo já passou e você contou um pouco a sua história. E também a questão de como você, enquanto cara da mídia, um facilitador, digamos, um instrumento de ligação, uma ponte entre temas áridos, difíceis, como é o caso do suicídio, que é tratado nessa nova música de vocês, e o público em si. Você se sente um pouco... Você falou que todas as músicas do Detonautas têm uma visão positiva, né? Tem alguma mensagem que quer botar as pessoas pra cima. Você sente que, como artista, a incumbência é essa? Essa é uma das incumbências do artista? Eu acho que o artista ele pode falar a respeito do que ele quiser, assim, na verdade. Muitas músicas do Detonautas talvez eu tenha escrito pra mim mesmo, né? No sentido de me motivar, de tentar fazer com que aquela canção me desse uma visão melhor do mundo, uma visão mais positiva das coisas. Para além do entretenimento apenas. Para além do entretenimento, óbvio, tenho contatos, assim, na medida do possível, a gente sempre tenta conversar com os fãs no camarim, vem as conversas, às vezes eu paro e escuto mesmo o que tem para dizer. Essa música em especial foi um acontecimento que, Não sabemos como... eu recebi um telefonema, Acredite. né, e Existem eu estava gravando uma experiência com essa música, inclusive, né, e era uma pessoa que estava me ligando de um número desconhecido, que normalmente eu não costumo atender. Atendi o telefone e era um cara que eu conheço, que fez um trabalho também comigo voluntário uma época, durante um período, há uns anos atrás, dizendo que ele estava se despedindo, que ele estava ligando para mim para se despedir. Eu achei que ele estava se despedindo no sentido de morar para fora do Brasil e sair e tal. Mas aí depois eu percebi que o tom da voz dele estava um pouco mais embargado, assim, estava bem estranho, e ele começou a falar que ele tinha feito uma playlist já de despedida, uma carta, que ele achava que eu era uma pessoa importante na vida dele e que ele queria conversar comigo a respeito. Antes de partir. E aí eu percebi que, de fato, ele estava falando de tirar a própria vida. Sim. Né? Então eu fiquei mais ou menos umas 2h40 com ele, interrompi a gravação. Fiquei umas 2h40 conversando com ele. Nesse meio tempo eu pedi para ele entrar em contato com a minha terapeuta também, porque eu não me senti confortável de falar, porque às vezes você fala alguma coisa, né? Sim. Na verdade a pessoa quer ser ouvida, né? Muitas vezes.
pedi para ele entrar em contato com a minha terapeuta. Nesse processo todo, dessas 2 horas e pouco aí, ele entrou em contato com ela. E aí a gente conseguiu fazer ele mudar de ideia, né? Mas foi uma cena muito, muito difícil, porque ele já tinha montado todo o cenário da questão da tentativa de tirar a própria vida e tal. E a minha terapeuta falou, ele falou que quer falar contigo pelo FaceTime, porque ele quer te ver e tal, etc. Eu abri o FaceTime para ele. E aí foi a primeira vez que eu tinha visto uma cena real, assim, eu já tinha visto em filme e tal, mas eu nunca tinha visto uma forca, assim, na minha vida. É difícil falar isso aqui, mas eu acho que é porque a gente tem que falar, né? Não tem muito como escapar dessa questão. Hoje ele tá bem, né? Ele estava passando por um momento de crise financeira. Ele tinha ido para os Estados Unidos fazer uma transação, um negócio, e acabou perdendo o dinheiro todo, entrou em desespero. Sim. E às vezes as pessoas, no momento de desespero, acabam confundindo o fato de que elas querem dar uma solução, não acham a solução, seja uma dor amorosa, afetiva, uma perda, ou uma briga, alguma confusão, e acham que a solução é tirar a própria vida, e não é. Sim. Chico, né? na abertura do seu clipe, eu vi uma informação aqui que até me espantou, né? Falando do Centro de Valorização à Vida. Logo na abertura, a informação que é veiculada é a seguinte, que foram mais de 3 milhões de atendimentos em 2018. Cara, em que medida que esse problema está sendo subdimensionado e negligenciado pelas autoridades públicas e no debate público mesmo? Eu acho que é bem negligenciado, embora já esteja se tocando mais no assunto hoje do que se tocava antigamente. Eu acho que a questão de saúde pública, né? A questão da saúde mental e emocional é uma questão de saúde pública. A gente sabe que tem os CAPs, que são os centros de atendimentos que dão atendimento público psiquiátrico e psicológico, né? Mas, por exemplo, alguns medicamentos foram retirados recentemente desses centros de atendimento. Eu até tive um contato com uma menina que me mandou uma mensagem pelo Instagram pedindo, pelo amor de Deus, que ela precisava, que a esposa dela tinha um problema grave de depressão e ela não tinha recurso para poder comprar. Eu fui na farmácia para comprar, foi R$700 de remédio. Quer dizer, como é que uma pessoa consegue pagar R$700 se não tiver uma vida muito bem estruturada financeiramente para fazer um tratamento sério? Né? Então, assim, o SUS, os centros de atendimento, eu acho que falta... isso não é de agora, isso é de sempre, né? Falta ao Brasil, à sociedade brasileira e à saúde pública, às autoridades, tratarem isso como uma questão importante. Porque se a pessoa não estiver bem emocionalmente, se ela não estiver bem psicologicamente, para poder trabalhar, para poder estudar, para poder produzir, o próprio país não consegue andar para frente. Eu acho que a gente tem um problema hoje no Brasil, principalmente com essa polarização, com essa confusão toda que as pessoas estão vendo, que é um problema de sanidade mesmo, que as pessoas estão partindo para um nível de doença emocional, né? Sim. Então, se não tiver uma forma de quem não tem recurso acessar esses meios para poder se tratar, a tendência é que se aumente cada vez mais. Hoje aqui no Morning Show, batendo um papo com a gente, Tico Santa Cruz, do Detonauta, falando de Ilumina o Mundo e outras coisas também aqui no programa. Ilumina o Mundo é um novo single da banda, novo clipe também, que conta a história, traz um conteúdo... caro, muito sério, né, e muito presente na vida, embora silencioso, né, invisível, que é a questão da depressão, a questão do suicídio. Aqui no programa, Tico, a gente outras vezes que falou sobre o tema, sempre se usou esse termo, cara, é um tabu, né? Sim. É difícil você falar dessas questões. Parece que a gente tem receio de tocar no tema. Mesmo a mídia não incentivava, Exato. Não noticiava o suicídio, não é mesmo? Só noticiava essa conduta, e a gente não se falar sobre. E a gente já abordou com especialistas aqui, com a nossa terapeuta, que vem aqui, a Paulinha Napolitano também, sobre essas questões. Eu acho que é de extrema importância o que vocês estão trazendo, esse tema colocado na música de vocês aí, que trata disso. E é um videoclipe que tem roteirização tua. Você dirigiu o clipe, você participou da concepção? Eu escrevi o clipe, né? Eu tenho uma experiência, de alguma certa forma, ele é um pouco confessional, esse clipe, né? Fala um pouco das minhas próprias experiências com relação ao tema. E foi feito junto com o pessoal da Sigla Filmes, né? Que é um coletivo que trabalhou junto com a gente. O Pelé Mil Flows também participou, que é um rapper. É um rapper. E assim, cara, quando eu tava aqui no Pânico, quando eu vim falar sobre essa música no Pânico, o pessoal, a assessoria do Dr. Augusto Cury, sim, que é um médico psicanalista, psiquiatra conhecido no mundo inteiro, com vários livros lançados no mundo todo, entrou em contato. E aí eles passaram também, falaram, quando você puder sempre divulgar também, que é um site gratuito para quem quiser acessar, www.vocêinsubstituível.com.
que é um site que tem alguns vídeos. Eu entrei lá depois e fiz contato com o material para saber, até para poder indicar e tal. Então tem uns vídeos, tem umas apostilas falando a respeito desses assuntos, né, para as pessoas poderem se identificar, porque cada um tem um problema, né? Um pode ser financeiro, outro pode ser emocional, afetivo, outro pode ser bullying. Então, tem vários temas que o Dr. Augusto Cury trata. Eu até tive com ele, falei com ele, conversamos, a gente combinou de se encontrar para ele poder me ajudar também a me municiar para falar sobre o assunto quando eu for dar algum tipo de entrevista e tudo. E por ser um tema delicado, assim, eu procuro realmente estar lendo a respeito e estar bem atento. É importante você falar disso, porque eu tô aqui pensando, você é uma pessoa muito ativa nas redes sociais. Você tá sempre no Twitter, você tá sempre falando, você é muito vocal nas suas opiniões, o que não é um problema, aliás, deveria ser assim para todo mundo, mas isso também traz um ônus. Muita gente te ataca. E isso deve acontecer também com muitos adolescentes hoje em dia. Como é que a gente se mantém a saúde mental em tempos de chorume nas redes sociais? Eu queria que você falasse particularmente do seu caso mesmo, Tico. Porque eu hoje já falei que eu não quero mais interagir muito no Twitter. Eu voltei de férias e falei, cara, que é isso? Eu nem tava no ar, as pessoas mandam... Eu falei, gente, como que pode? É complicado. Como que é pra você? É complicado. Eu passei por um período difícil, né? Porque eu me posicionei em relação a temas que foram muito polêmicos nos últimos anos. Me afastei, né? Em 2018, quando terminou a eleição, eu saí fora do debate público, porque realmente não faz bem. Não estava fazendo bem para minha saúde mental, não mesmo. Se eu não tivesse feito tantos anos de terapia, talvez eu tivesse entrado numa pira bem perigosa, porque o fluxo de conteúdo que as pessoas usam, de palavras, sabe? De pessoas que vão ali e falam coisas absurdas, assim, beira a crueldade, quando, né, muita crueldade mesmo, assim, envolve família. Falam coisas absurdas, não vou nem mencionar porque eu acho que são coisas tão grotescas que não vale a pena. E assim, eu tenho estudado em relação a essa questão da rede social, e a rede social, ela tem ela influencia muito na saúde emocional das pessoas, muito. O Instagram, eu fui numa palestra recentemente, o Instagram, ele é considerado a rede mais tóxica de todas. Não foi à toa que o Instagram tirou a questão dos likes ali, né, de não se ver mais o número de likes e tal. A rede social, ela funciona mais ou menos com o mesmo princípio do condicionamento que se usa com os ratos, de recompensa. Né? O ratinho entra lá, tá lá no laboratório, encosta lá no botãozinho, cai uma comida. E aí ele se sente recompensado, ele vai lá de novo, toca no negocinho, cai uma comida. Esse recondicionamento acontece também com as redes sociais. Quando você faz um post, ali, você recebe um like, é como se fosse o queijinho que deram pro rato. Certo. Então aí você vai de novo e coloca outro post. E nisso você vai viciando, vai condicionando a sua mente a estar o tempo inteiro naquilo ali. Eu fiquei viciado nesse tipo de comportamento. E isso é muito prejudicial, porque eu perdia horas e horas do meu dia dentro de Facebook. O Twitter eu já não uso mais há algum tempo, mas o Facebook eu usei muito. E o Instagram eu uso mais para poder divulgar show e tal, etc., divulgar meu trabalho. Mas depois que eu me afastei da rede social, né, de sair da coisa do debate, da discussão, eu posso garantir para todo mundo que está me ouvindo e para todas as pessoas que estão que a vida melhora muito, que a gente cria até uma percepção em relação aos assuntos que estão sendo debatidos um pouco mais saudável, porque o algoritmo também vai te jogando dentro de bolhas, e aí você começa a perder a noção da realidade, do que de fato está acontecendo e do que de fato é o algoritmo que está te colocando ali como se fosse a única verdade absoluta. Então, é uma fase que a gente está passando, né? Que é uma revolução tecnológica que a gente vai passar. Eu acho que com o tempo talvez a gente encontre o equilíbrio. Mas para quem gosta de rede social e para quem usa como eu usei durante muitos anos, frequentemente, horas e horas, com certeza tem um impacto muito forte na saúde emocional e na saúde mental. Putz, sensacional isso que você está falando, porque é um testemunho, né? Não é só uma opinião formada a partir de uma percepção, você vivenciou isso, sofreu com isso, te jogou possivelmente em muitas sessões de terapia para dar o teu relato aqui, cara. É muito importante isso que você está falando. Eu acho que tanto quanto o tema que se aborda nesse novo clipe, nesse novo single que é Ilumina o Mundo, que trata aí da questão da depressão, do suicídio. Tico, vamos falar do show para fechar? Então, tem show do Detonautas agora, dia 2 de agosto, no Templo Music, que fica aqui no bairro da Moca, bicho, em São Paulo. É o bairro mais paulistano, italiano de São Paulo. Rua Guaimbé 344. Às 9 horas do show, né? Vai ter a abertura da banda Kali, que é a do Egípcio. Do Egípcio e do Graveto, né? Que era o batera do Charlie Brown. E assim, a gente também tem alguns convidados que eu tô confirmando ainda até o final desse dia de hoje. Acho que eu consigo confirmar todo mundo. Então, assim,
Queria convidar todos os ouvintes aí da Jovem Pan, toda a galera que tá ligada aqui no Morning Show, para poder curtir. Vocês também estão convidados, se quiserem lá Massa. relembrar, né, os momentos aí da Malhação. Que da- malhação! A gente é parte daquele ouvinte de barba já. Barba grisalha. Você também, pô, a gente fez várias coisas na MTV, né, Pode na crer. época, o Garage MTV, Da Garage, muitas coisas cara. legais, então assim, é um momento bacana pro Detonautas, a gente vai tocar no Rock in Rio no dia 28 de setembro, então a gente tá retomando também aí alguns espaços que durante um período a gente ficou um pouco afastado, e pra gente é um privilégio poder voltar a São Paulo e fazer um show bem bacana aí pra galera que gosta da gente e que a gente sabe que tem muitos fãs aqui em São Paulo. Massa, valeu, Tico. Obrigado aí pelo papo, parabéns pelo trabalho aí. E as portas estão sempre abertas. Obrigado, eu que agradeço Valeu. aí.